Alô, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Sextou, né? Estamos de volta pela TV Santa Cecília em mais um Ponto de Vista nesta sexta-feira, 6 do mês de novembro, contagem regressiva para as nossas eleições municipais, faltando apenas 9 dias, né? Em 9 dias, nós saberemos quem serão os novos prefeitos ou aqueles que já estão no cargo e que, porventura, consigam sua reeleição. E os novos vereadores e aqueles também que já estão no cargo e vão continuar com a reeleição. Esperamos que todos façam aí como os americanos. Espera aí, eu vou por parte aqui, hein? Os americanos foram em massa e lá o voto não é obrigatório. Foram em massa votar em seus candidatos. A boa parte no Trump e outra parte me parece um pouco maior, porque até onde eu vi, o Biden vencia o Trump por 4 mil votos. Mas não é isso na eleição americana que define quem será o vencedor, o presidente. Lá é pelo colégio eleitoral. Mesmo que às vezes um candidato obtenha um número maior de votos popular, não significa que ele vai ser o presidente, no caso da eleição presidencial. Mas de qualquer forma, a gente está acompanhando com muito entusiasmo, eu digo aqui pelo Brasil inteiro, uma torcida enorme. Tem torcida para o Trump e tem muita torcida para o Biden, né? Vamos conversar com os nossos convidados de hoje, programa especial, sobre isso também. Não só eleições municipais no Brasil, mas as eleições americanas. Ao meu lado direito, ela não veio na semana passada, sentimos falta. Aliás, quem estava em casa sentiu falta, porque só tinha homem aqui, quer dizer, perdeu aquele encanto da sexta-feira. Doutora Thelma Rodrigues. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Altair. Prazer revê-la, né? Muito obrigado por ter vindo. Tá proibida de faltar. Ó, eu estava muito bem representada, assim, pela Maria Paula, sindicalista, Claro, mulher, que está aí nessa luta tão árdua, né? Mas é um prazer, toda sexta-feira, estarmos aqui. Hoje, né, de uma forma até especial, porque temos uma cadeira vazia, que sempre está sendo ocupada pelos nossos sindicalistas de todas as áreas. Porém, hoje, com a eleição do Trump, com a do Biden, né, as eleições americanas. Depois eu vou eu perguntar. Não sou trumpista, não, calma. Pois é, eu ia perguntar depois qual é a sua preferência. Não, que eu estava aqui pensando, falei, nossa, essa briga, ela está tão acirrada, a América está dividida. E por mais que, realmente, como você bem disse, pelos delegados, né, não é a população que decide, e sim os delegados de cada estado, dependendo do número, né, que cada estado possui. Mas o interessante é ver como está dividido. Eu estava comentando aqui fora com o nosso amigo a respeito da Flórida, por exemplo, né? Que surpresa, porque nós podemos ver ao longo desse ano tantas manifestações contrárias até, né, ao Trump, ao governo. Bom, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aqui colocando mais uma vez, hoje é um programa diferente, né? Porque hoje estamos até sentindo falta dos nossos sindicalistas, que eles prendem a gente aqui no assunto e a gente engata e hoje a gente está assim com um pouquinho mais de liberdade para falar sobre os vários temas e nunca esquecer que eu tenho isso comigo, né? Pessoas que aparecem no nosso caminho e que sempre nos dão oportunidade, que é muito difícil, né, Altair? Você bem sabe como é aí esse mundo, né? E eu agradeço muito ao Edgar Boturão, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui toda sexta-feira, de poder participar dos programas, de estar aqui com o pessoal da Santa Cecília. Inclusive, eu já me sinto aqui funcionário do Grupo Santa Cecília. O Vinagre também, meu querido amigo, né, sempre comigo aí batalhando, dando oportunidades, porque por mais que nós sejamos bons profissionais, né, qualquer um, advogado, jornalista, você tem que ter as tuas amizades, e essas amizades, elas te ajudam, elas te apoiam. Olha, Thelma, isso é muito bom você sentir o quanto as pessoas também gostam de você, não, Thelma? O Vinagre, quando vai no meu escritório, é uma felicidade. Então
é isso. Acho que como o programa tá light, Tá né? light Vamos demais esse programa, que eu vou botar elogiar fogo os nele. nossos amigos. Não E vai sem ficar tão falar, light. só te interrompendo mais um pouquinho. Não, fica à vontade. Do meu querido. Não, que eu tenho o prazer de estar aqui compartilhando essa mesa. Você sabe que ele foi meu professor. É mesmo? Foi, professor? Minha turma. Vou ter que delatar agora. Mas era bom. Mas ele era bonzinho. Premiada. Mas era bonzinho. Era bonzinho. Minha turma de 1992. Mas como é que ele era como professor? Era bonzinho? Ele era ótimo. Não. Excelente. Peraí, não. E muito compreensível. Tô perguntando se ele era bonzinho. Não, não era bonzinho. Não era bonzinho? Nunca foi. Nunca. O senhor precisando de um só. Dava aquele umzinho que soltava ou não? Não. Nunca. Nunca? Nunca. Danado. Olha, era terrível. Era terrível. Não como conseguia... professor, ele foi terrível. E tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Foi terrível de novo. Mas graças a ele, estou aqui hoje, depois de 28 anos, né, doutor Stalin? Eu acho. Não vou nem mais fazer as contas aí. Deixa sem falar a idade, sem falar a data, esse negócio. Graças a Deus, estamos aqui aproveitando, né, esse momento. E é um prazer, né? E hoje vamos falar, hoje você vai comandar o Taí. Tá bom. O que nós vamos falar? Tá certo. Bom, você já começou a apresentar ele, eu vou terminar aqui. O professor, ex-professor da Thelma, que virou parceiro no trabalho, não é? Amigo pessoal, meu querido doutor Stalin, advogado como a Thelma, né? 2 advogados aqui hoje. José Stalin. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Prazer depois é todo meu. Todos, mas eu achava que o senhor dava aquela... Não, vou interromper mais uma vez. E não é só meu. Não, não é só seu, claro. De todos os alunos, todo mundo. Mas eu achava pelo jeito na dele... justiça. Não, doutor Stalin é o nosso professor, nosso querido professor, não é só eu, não, que fico bajulando aí. Ele tem inúmeros bajuladores. Mas eu achava pelo jeito, assim, pela estampa, que o doutor Stalin era aquele professor que... Professor, só estou precisando de uma aqui, professor, vou perder as férias... Não era fácil a coisa assim, não, professor? Não. Evidentemente que o professor ele tem a obrigação, primeiro, de ter conhecimento. Segundo, a segunda obrigação, que é mais principal ainda, ele tem que ter conhecimento para os alunos. Porque todo dia nós estamos aprendendo, seja como professor, seja como aluno, e na vida prática, nós sempre estamos aprendendo. E no mundo tão dinâmico que nós vivemos, e principalmente na área do direito do trabalho, onde as coisas estão acontecendo no dia a dia, com novas leis, com novos procedimentos, a velocidade muito grande da comunicação. Então, hoje nós vivemos num mundo fervilhante, muito difícil, e é até muito difícil também acompanhar não só a evolução das leis, como também a evolução do pensamento dos juízes, de quem decide os litígios. Então, realmente, nós vivemos um mundo muito difícil. Essa semana, por exemplo, também a situação está muito polarizada, não só em função do Covid, né, da pandemia, mas também em função das eleições, né, de novas situações que vão surgindo, não só no Brasil, mas até internacionalmente. E isso tudo vai polarizando a vida de todos nós. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a generosidade do Altair de me convidar, da doutora Thelma, com tantas palavras generosas assim, que eu não mereço tudo isso, realmente não mereço. Não fiz nada mais do que a minha obrigação como professor, como colega advogado, e estamos aqui para isso, realmente. E dando agora, nesse momento, uma oportunidade de ampliar a nossa comunicação em termos do direito, particularmente do direito do trabalho, num momento em que estamos numa transição difícil por causa de nova política econômica, por causa dessa situação de diminuição dos direitos sociais, com grande reflexo na vida de cada pessoa, de cada cidadão. É isso aí também. Bom, eu só quero dizer que eu era aquele aluno chato, viu, professor? Aquele que ficava no pé do professor pedindo uma nota para não ficar de... Pô, que operação? Segunda época, né? Mas olha, só para não perder aqui o que a gente faz todos os dias, só para atualizar o número de Covid no Brasil, 161.779 mortos. Diminuiu muito, né? A cada dia que passa está diminuindo, mas é importante que você que está nos vendo, que está em casa, que está no trabalho, onde quer que você esteja, né?
Até porque hoje você pode estar em qualquer lugar aí, num celular me vendo, com esse aplicativo da Santa Cecília. Se você não tem, baixa o Santa Portal, né? E você lá no Santa Portal vai ter a TV em qualquer lugar do mundo para você ver no celular. Então, sensacional. E você que está aí nos vendo tem que fazer a sua parte. Máscara, não se deixar aí envolver em aglomerações e por aí afora, porque a pandemia não acabou, a vacina não está pronta e por aí afora. Só para também posicionar aqui, eu não sei, nós vamos repetir o programa à noite, às 20 horas, certamente eu espero que lá já tenha, né, um desfecho, então não vale para as 20 horas o que eu vou dizer aqui agora sobre as eleições do Trump. Meu diretor querido aqui está me passando que nós estamos lá ainda com 264 votos, né, do colégio eleitoral para o Biden e os 214 ainda para o Trump. Só que me parece que a Geórgia virou, né? Só que não terminou ainda, não fechou. São, não sei quantos votos a Geórgia tem, mas parece que já daria para dar a vitória ou faltaria um único voto, iria para 269. É 270. É 200, não, acho que não inteiraria 270, faltava um. Iria faltar um na Geórgia. Em Nevada, se virar a Nevada, se virar não. Quando terminar a Nevada, os 6 votos de Nevada matam a campanha. Mas a previsão, Thelma, é que o Biden passe de 300 votos aí no colégio eleitoral, se tudo caminhar como está indo. O que eu achei interessante, né, na eleição americana foi a polarização, porque a princípio, com tantas manifestações contrárias ao governo, né, Trump, inúmeras pessoas indignadas com as posições que ele adotou quando foi feito, inclusive ele colocou lá as Forças Armadas. Muro. Inúmeras, só para nas interromper manifestações. você, eu não entendi o voto do latino em cima do Trump, porque o Trump acabou com os latinos, queria fazer muro. Eu não sei como ele teve tanto esse voto, principalmente ali do leste, né? Eu ouvi uma teoria, né, que tudo são teorias, de que a questão do aborto foi bem fundamental. Porque os latinos têm essa cultura, da religião do aborto. Da religião que proíbe o aborto e tem essa mentalidade, né, na questão do aborto. Mas, enfim, na minha opinião, eu achei interessante essa questão da polarização, os movimentos que pareciam totalmente contra, né, uma reeleição do Trump, inclusive pesquisa, né, dizendo que o Biden já estaria na frente, 10% aí, e teria uma distância razoável. E nós estamos vendo o contrário, a briga está bem acirrada. Agora, as pesquisas, é o que a gente sempre fala aqui, agora trazendo isso para a nossa realidade no Brasil, né? Antes de entrar no Brasil, deixa eu só dar uma notícia aqui importante. As autoridades da Geórgia informaram hoje que procederão a uma recontagem dos votos das eleições desta terça-feira, no estado da Geórgia, onde o Biden tem uma vantagem sobre o presidente Donald Trump. Então, me parece que diz o secretário da Geórgia, de que haverá recontagem na Geórgia. Já começou o tapetão. Vamos ver se isso procede. Agora volta para o Brasil. Voltando para o Brasil. Agora, eu acho assim, é uma democracia e ele está no direito dele. Né? Então, a gente tem, se a lei prevê que ele peça recontagem, eu acho que tem que obedecer todos os trâmites para que realmente a democracia seja feita. Ainda mais nos Estados Unidos, que é o sonho de democracia, né, que nós temos, né, olhamos para os Estados Unidos e queremos que nosso país, pelo menos nessa parte aí, né, de democracia, de liberdade, enfim, seja semelhante. Mas então, trazendo a questão das pesquisas, né, você vê como a pesquisa, ela não reflete o que realmente a população está ansiosa, o que ela está querendo. Então, as pesquisas têm errado muito e têm induzido a erros. Então, é sempre bom alertar essa questão. Pesquisa não significa mais nada e não está tendo sucesso
tanto lá erraram quanto muito. erraram muito, erraram na questão. Erraram tudo, né? Erraram tudo e também já erraram antes com a também Hillary já erraram Clinton, também. Já erraram. É. E aqui no Eles Brasil. Não são bons de pesquisas, não. E aqui no Brasil, às vezes a gente vê alguns números, por exemplo, vou dar aqui dos desempregados, né? A gente não sai daquela contagem. Essa aí é bem furada. O IBGE, o Instituto achou que são 13 milhões e 700. Então, a gente não sai desse número. Então, acho que essa questão de números, de pesquisa, é o que preocupa bastante agora e a gente tem que encarar a realidade, os fatos como eles realmente são. Trazendo essa questão de pesquisa, e eu queria falar isso, essa questão que eles não refletem os números verdadeiros, tanto na questão no campo político, como também nesse outro campo que nós estamos vendo aí, social, de números, que eles precisam ser reais, né? Não camuflados, para a gente ter uma ideia. Quantos nós somos, o que nós queremos. Eles colocaram, olha, eles não sabem nem o número de trabalhadores, eles não sabem nem o número de habitantes daqui a pouco, porque eles estão falando, olha, tem invisíveis que a gente nem sabia que existe. Então, nós chegamos nesse ponto, que você não sabe quem é, o quanto tem, quanto eu vou pagar. Então, ou seja, nós precisamos corrigir. Né? É uma crítica, mas assim, espero que seja construtiva, porque nós precisamos saber a nossa realidade, quantos nós somos, quantos trabalhadores, quantos desempregados, afinal, quantos nós somos e para onde nós vamos, né? Onde estamos e onde vamos. Doutor Stalin, eu vou seguir aqui com a eleição americana, e com essa notícia ainda lá da Geórgia. Por que esse número de recontagem? Há lá na Constituição americana sobre as eleições, de que quando o número chega a 0,5%, em alguns estados, lá cada estado tem a sua lei, 1% em outros estados, pode-se pedir uma recontagem. No caso aqui da Geórgia, com a margem pequena, não é? Como disse aqui o secretário de Estado, o encarregado do processo, ao meio-dia e meio agora no Brasil, meio-dia e meia hora no Brasil, né? Biden tinha 1.579 votos à frente. Quer dizer, é uma margem pequena que dá, segundo a lei, essa opção da recontagem. Queria que o senhor falasse sobre as eleições americanas. Olha, as eleições americanas são muito interessantes e acho que deveria, de alguma forma, ser de exemplo para o nosso país, mesmo porque até o governo atual quer equiparar o Brasil aos Estados Unidos. Mas o que chama a atenção na política americana, no sistema de governo americano, é exatamente o seguinte, que há sempre a alternatividade dos mandatos. Isso é muito fundamental. Porém, apesar dessa alternativa, os objetivos permanentes da nação, do país, continuam sempre como meta a ser cumprida, não importa qual o partido, qual o político que esteja de plantão e que foi eleito. Esse é um fator muito importante porque existe uma continuidade na missão em relação à população. Evidentemente que aqui no Brasil não acontece isso. A cada 4 anos renova-se ou continua-se. Nós vemos políticos aí que estão ancorados no sistema há muitos anos. Não é um plano de governo, não é um plano de Estado, é um plano de governo. Exatamente. O governo que entra. Né? E tudo assim de momento. Né? Não há nunca continuidade, ou seja, não existe objetivos permanentes. É tudo objetivos assim de oportunidade da época. Lá nos Estados Unidos, essa alternação dos partidos e dos mandatos, a continuidade de governo sempre continua. Isso é que é fundamental. Isso é um exemplo para nós aqui que deveria acontecer. Está certo que a reeleição é possível, etc. e tal, mas eu simplesmente não consigo entender como alguns políticos se eternizam aí com 3, 4, 5, 6 mandatos. É pouco, tem 9, 10. Nós temos exemplos aqui na cidade, na região toda aqui, de políticos com mais de 9 mandatos.
E o que acontece? Sempre aquela mesmice, né? Não, nós perdemos novas oportunidades, novas ideias, a implementação de outros recursos, enfim, é assim que eu vejo as eleições americanas, né? Não importa quem lá vai ganhar, se Biden ou Trump. O senhor teria uma preferência, doutor Stalin, assim, para colocar uma pimenta aqui? Não, uma pimentinha. Não tenho preferência. Não tem qualquer um dos dois? Eu não tenho preferência. Entre os republicanos e os democratas, não, tanto faz? Não tenho preferência. Não tenho preferência e nem preferências ideológicas. Eu acho que o povo tem o direito de escolher o melhor para si. Às vezes pode até errar, mas tem o direito de escolher. Doutora Thelma, a senhora tem preferência? Eu não perguntei para o Stalin, não ia deixar a senhora de... A senhora não, torce para algum dos dois aí, não? Assim, o que eu já disse aqui... Torce ou não torce, doutora? Que eu achei muito interessante foi a vice-presidente, a Kamala Harris, né, uma negra, afrodescendente, tem toda como vice-presidente dos Estados Unidos, com até, quem sabe, futura candidata, né? Não só isso, doutora, mas ela vai assumir, o vice-presidente tem a presidência do Senado americano. E lá pode dar, né, um empate para o Senado. E aí quem desempata é o vice-presidente, no caso, a Kamala, né? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. E ela, Kamala, e ela entra como desempate no Senado. Isso é de uma importância fundamental para quem governa. Sim, isso que eu... Agora, tem algumas que não são as minhas ideologias, algumas posições dela em si. Sim. Mas eu, de uma certa forma, prefiro o Biden, não o Biden, mas a Kamala, que é a vice. Então, eu estou torcendo por ela. Agora, e também sempre lembrando, por quê? Porque inúmeras colocações que você entra... mulher não vota em mulher. Mulher... Então, mais uma vez, está bem provado aí, para quem gosta dessa teoria aí de conspiração de mulher contra mulher, que eu até posso estar exagerando, mas o Biden chegou aonde chegou por causa da Kamala Harris. Muito claro. Pela situação que os Estados Unidos estava vivendo aí, com inúmeras problemas na questão racial, e ela foi assim, a escolha que ele fez foi fundamental para que ele estivesse hoje aí gozando desse quase privilégio de presidente, né? Então, acho que a minha preferência não é por ele, sim por ela. Né, deixar isso bem claro, e que eu fico muito satisfeita e orgulhosa de ver as mulheres avançando nesses campos, principalmente político, e por mérito dela, porque você vê o currículo dela. É muito grande. Então é muito bom a gente poder estar aí vendo ela fazer essa história aí, né? E é por isso que eu tenho essa preferência, não por ele, mas por ela. Olha, eu particularmente quero dizer que eu estranho muito, como eu coloquei aqui, doutor e doutora Thelma, essa preferência do eleitorado latino, dando esse número absurdo que ninguém imaginava que o Trump teria esse número de votos na Flórida, não é? E nós temos lá inúmeros brasileiros e muitos cubanos, não é? Mas os latinos imperam ali, e esses jogaram tudo no Trump, apostaram tudo no Trump. Eu não entendi esse voto, até não entendi o voto dos negros também. Americanos, no Trump. Eu sei que ele tem um programa lá, surtiu com um programa depois de algum tempo, acho que para tapar um pouco as besteiras que ele fez, mas o Trump é racista, seguramente é um cara racista. E eu não entendi esse voto negro que também veio, são 13% de negros americanos. A população americana de negros, 13%. Grande parte desses negros apostaram no Trump. Eu não entendi esses votos. Mas, de qualquer forma, vamos esperar. A gente vai ter novidades, talvez até o final do programa aqui a gente possa falar alguma coisa. Como tivemos essa agora, né? Da recontagem que pode acontecer, me parece que já é definitivo, que faça essa recontagem na Geórgia. Isso não significa que o Biden vai perder ou que o Trump vai ganhar. A Geórgia tem um número pequeno de delegados, mas que faz a diferença. Um faz a diferença.
Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos para o intervalo e a gente volta já com o doutor José Stalin, com a doutora Thelma Rodrigues, no programa de sexta-feira que hoje está light, falando de eleições americanas aqui. Nunca pensei, mas já nós vamos entrar num assunto aqui que diz respeito a vocês. Volto já. Bem, estamos de volta com o ponto de vista desta sexta-feira, 6 do mês de novembro, em que pode-se definir as eleições americanas, né? Vamos ver se isso acontece de algum jeito. Ô, doutor José Stalin, eu tenho uma notícia aqui de que o Congresso derrubou o veto da desoneração da folha. Importante? Muito importante. Muito importante. Bom para o trabalhador? Bom para o trabalhador. Bom para o empresário também? Também. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Exatamente, porque com o Covid, né, nós tivemos uma retração da economia aqui no país. Muita gente teve redução de trabalho, contratos também foram suspensos e a economia regrediu. A arrecadação, vamos falar também, a arrecadação também caiu. Aliás, esse toque aí é muito importante porque ninguém fala nisso. O governo não fala em arrecadação mais, né? Antes estava batendo recordes, hoje não se fala mais nisso. Então, e é verdade, tem que ter uma solução. Com essa retração da economia, o governo precisava adotar mecanismos de recuperação, ou pelo menos de manutenção desse status. E o que aconteceu? Então, criaram, né, esse programa de manutenção de emprego e renda, né, para os trabalhadores, com aquelas situações específicas que hoje todo mundo conhece, e ainda estamos vivenciando pelo menos até 31 de dezembro. E do outro lado, também sacrificados, é preciso reconhecer, os empresários. Ninguém monta um negócio ou alavanca um negócio sem dinheiro, sem resultado. Então o governo permitiu o quê? Algumas facilidades para que fosse possível isso. E é exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, dentro do projeto do Ministério da Economia, essa questão de desoneração efetivamente vai alavancar ou pelo menos manter a atividade empresarial, né? Agora, por outro lado, evidentemente que a receita vai cair. Não tem a menor dúvida. Lógico. Então, o governo vai ter que procurar outros meios, ou então também estimular ainda mais a iniciativa privada, né, os empresários de um modo geral, para o que seria criarem o mais novos correto, empreendimentos. né? O que seria o mais correto. Mais correto. A senhora entende dessa forma também, doutora Thelma, dessa desoneração que, claro, cai a arrecadação, mas o governo pode, de alguma forma, incentivar para que isso também eleve o número do percentual de arrecadação. Não, era fundamental aí manter, são 6 milhões, né, pelos números. 6 milhões. São 6 milhões aí nesses segmentos, nesses 17 segmentos, e que realmente precisavam desse suporte, digamos, para poder se manter no emprego. Agora, vamos só lembrar aqui, trazendo nossas experiências aqui da bancada, que muitas vezes eles se beneficiaram, né, dos benefícios aí oriundos da legislação e não, por exemplo, aqui nós tivemos o caso da Uzi Minas, que foi beneficiada pela MP na questão toda e não manteve os empregos, né? Queria mandar todo mundo embora. Precisamos até chamar o Gato para ver como que está, né, o presidente, o Claudinei Gato, como está essa briga ainda aí, se eles estão na negociação. E a desoneração, ela também tem esse intuito, que é de preservar, né, manter lá os empregados. Agora, o importante é as empresas cumprirem exatamente o propósito dessa desoneração, né, que foi feita. Também segurar os trabalhadores. Nós sabemos que realmente está difícil para as empresas, mas com a desoneração, o que já foi, inclusive, eles já estão com esse benefício há alguns anos, se mantendo mais até o final de 2021, que possa realmente segurar. Porque, inclusive, isso já foi criado para a criação de empregos, né? Para gerar, né? Para gerar empregos. Então, vamos ver, né? Agora, se realmente esse é o resultado. Essa roda vira. E se chega na ponta, como a gente sempre está relembrando aqui, né? Precisa chegar lá na ponta. A senhora falou muito bem aqui dos sindicatos, não é? Os sindicalistas que ocupam a nossa bancada ali à direita da doutora Thelma.
nós abrimos esse espaço para que eles venham ao programa, né? E é de uma importância muito grande trazê-los aqui para dar voz a essa categoria, a todas essas categorias representadas pelos sindicatos. Só que eu tenho uma notícia aqui que não é muito boa, né? E é referente exatamente a isso, que é o governo vencendo os sindicatos e não pagará parcelas extras do seguro-desemprego. Essa o governo ganhou. É que eu acho também que tinha um impedimento legal aí, né? Pela legislação que já estava previsto o número de parcelas quando ele é mandado embora, então eles teriam que seguir 4 parcelas ou o que for lá do contrato dele. Aí teria que se mudar, né? Então eles ficaram realmente ali com o impeditivo legal, né? Não sei se o doutor Stalin concorda, para poder pagar essas parcelas extras. Porque a legislação já determina o número de parcelas. Teria que ter uma votação extra na Câmara, é isso, doutor? Então, exatamente. Teria que ter uma modificação. A administração projeto, pública, né? A administração pública, ela é muito complexa. Então, nós temos assim, por exemplo, o orçamento é feito com antecipação, num ano, para ser executado no ano seguinte. Então, o governo tem a noção dos seus valores e vai arrecadar no ano seguinte para cumprir as suas obrigações. Ora, no caso aqui, a pandemia veio de uma forma violenta e abrupta que simplesmente desmantelou isso tudo. O governo foi bastante consciente de criar esse projeto, né, o plano de emergencial, muito bom, efetivamente, o que ele pôde. Porém, é preciso observar que para a máquina inteira administrativa funcionar, ela precisa ter combustível. O combustível é o pagamento das suas obrigações. Muito bem, esse descompasso que houve, evidentemente, depende do orçamento, e, consequentemente, da arrecadação. Independente disso, há necessidade também de se observar as políticas de governo. Eu vou chamar a atenção para um fato que foi mencionado aqui com referência à Uzi Minas. O problema da Uzi Minas é antigo, não é atual. Não é atual. Evidentemente que todas as empresas procuram o quê? Visam um lucro. E para atingir o lucro, ela precisa funcionar. E para funcionar, ela precisa ter os empregados que manipulem todo o sistema, toda a cadeia produtiva para alcançar um resultado. Nós temos aqui no Brasil uma política de arrecadação muito forte que cria problemas. Sabe como? Simples. Nós exportamos para a China diariamente quantidade exorbitante de minério de ferro. Permanentemente. Nós estamos arrecadando muito dinheiro nisso daí. Em compensação, com esse volume desse minério, a China simplesmente transformou isso em aço, quebrou o mercado mundial do aço, entendeu? Consequentemente, todas as usinas brasileiras, Uzi Minas, CSN, CST, Gerdau, etc., todas balançaram e continuam balançando e continuam com o risco de cessarem, diminuir as suas operações. Evidentemente que, como o governo está fazendo esse movimento de socorro, a empresa também fica no desespero de fazer. Né? Então, ela precisa manter alguns resultados para poder manter a operação. Né? Então, como eu falei, nós temos então o orçamento, a arrecadação, mas a política tem que andar conscientemente, tecnicamente, para avaliar essas situações. Então, um exemplo disso daí também, de prejudicialidade, quando houve aquela questão da JBS, que gerou inquérito, prisões, etc. Da carne com papelão, aquela coisa lá absurdo, né? O Brasil perdeu o mercado. Nossa, que não recuperou até hoje. Muito bem. Aí, de repente, alguém falou assim, então não vamos vender carne assim, vamos vender o gado em pé. E aqui em Santos nós tivemos aqui alguns problemas de embarque aqui, depois mais outro, etc. E tal. Aí eu pensei comigo assim, poxa, o gado em pé, daqui 3 anos eles vão concorrer com a gente. Estamos aprendendo. Então é uma política errada, Então essa imediatidade de querer arrecadar precisa ser bem sopesada, né? Mais ou menos. O que está acontecendo, né? Mais ou menos o que o doutor Stalin está falando aqui, doutora Thelma. O exemplo que eu acho que eu dei ontem aqui, eu falei ontem aqui da Alemanha, que não planta um pé de café e é o maior exportador de café do mundo.
né? Então, o nosso produto, o aço que o doutor Stalin colocou aqui, ele sai do Brasil e depois a gente não consegue competir, quer dizer, a gente quebra. Nós nos quebramos, porque os chineses colocam o preço do aço num preço que não dá para a gente concorrer. Uhum. E isso inclui outras coisas mais, né? Sim, esse exemplo que o doutor Stalin deu, da Uzi Minas, afetou diretamente aqui a nossa região. Totalmente. Há 5 anos atrás, também teve aí números de demissões em massa, né? E agora, em virtude da MP. Mas é estudar medidas para que isso realmente não aconteça. Então, acho que aí é que tem que caminhar juntos, né? Para que possa ter um sucesso lá no final. Senão a gente vai estar sempre nessas situações, quebrando, né? O exemplo claro que o doutor está indo da Uzi Minas é isso. Não teve. Então, não teve... Esse nos quebrou aqui, né? Esse quebrou aqui, a nossa região. Quebrou toda, né? Fechou. Eu me lembro dessa região aqui com esse parque industrial de Cubatão, década de 90, 80, 90, loucura, né? Aqui era loucura. Não era isso? Era como se fosse a Serra Pelada do trabalho. A partir de 90 começou já começou, né? No final de 90 já começou a quebrar, né? Houve uma expansão, a antiga Cosipa, né? A Cosipa entrou num processo de expansão muito grande e na década de 90, até com a mudança da política implantada pelo Collor, a coisa começou a se modificar. Degringolado. Entendeu? Então, a expansão lá do campo lá da Cosipa já parou, né? Porque nós tínhamos lá... A Cosipa chegou a ter 18 mil empregados. Que coisa de louca. Em torno da Cosipa tinha cerca de 20 mil empregados de outras empresas, inclusive umas que participavam diretamente da produção do aço como terceirizada. Verdade. Então começou o encolhimento lá atrás, né? Mas tudo começou com a política do Collor. Desmantelando tudo. Todo mundo elogia, que é maravilhoso, eu não sei. Pode ser que em alguns setores produziu resultado. No nosso caso aqui, não produziu. Eu me lembro quando as pessoas iam, doutora Thelma, no comércio, né? Abrir um carnê, aquele tempo era carnê, não tinha? Era diferente, né? Abrir um carnê, você, cosipano, abria, abriu, pronto. Lembra disso? Era uma loucura, né? O cosipano tinha essa... A privatização, realmente, tem alguns setores que... ela realmente acabou. Arrebentou. Então, hoje, nós estamos vivendo os reflexos, né? 20 anos, 30 anos depois, e a gente está vendo os reflexos do que aconteceu. Então, por isso, quando veio aqui o nosso presidente sindicalista dos Correios, hoje ele está falando da questão da privatização, o que está acontecendo com a categoria, né? Fazendo uma síntese até dessa situação. Privatizando. Por isso que nós temos que analisar bem o que pode ser privatizado, o que seria interessante ser privatizado, né? Não é tudo, né? Não é tudo. Então, a gente tem que ter esse observatório, porque senão nós vamos morrer na praia. Eu vou fazer o intervalo, preciso fazer o intervalo. Se você precisa fazer alguma consideração, se for rápida, pode fazer, doutor. Não, aguarda. Eu vou para o intervalo e já que a gente volta, e vou falar de um assunto também que a doutora falou, que ela gosta aqui, que é pesquisa. Pesquisa, vamos falar de pesquisa também aqui. Volto já. Olha, tem um assunto importante aqui na volta do nosso intervalo, que a doutora Thelma nos lembrou aqui agora. O Amapá está sem energia há 48 horas, doutora. E sem água. Sem comunicação, porque acabou a internet, acabou a energia, acabou a água. A água. Não deu para entender. Eu não sei se é bobagem o que eu dizer aqui, mas me parece que a rede elétrica que abastece o Amapá é uma rede... Não é a mesma rede que abastece o resto do país. Nós tínhamos, parece, comprando até energia de outros países no Amapá. Eu não sei se isso continua até hoje. Mas a deficiência energética do Amapá é absurda. E deu no que deu. E hoje eu estava só vendo uma questão, principalmente essa da água, ele falou que, olha, como tudo é uma bomba que precisa de energia, então por que não tem água? Porque não tem a energia para funcionar as bombas, né? Que coisa. Então realmente está numa situação bem complicada lá. Falando de... Essa rede energética do Amapá é uma briga já antiga, viu? Muitos ambientalistas brigaram porque iam passar uma nova rede, né, para abastecer o Amapá.
ia passar por uma reserva, não pôde. É uma briga que a gente vai ter que estudar melhor para não falar coisas, falar besteira aqui. Mas é um país de grandes dimensões como o Brasil, tudo pode acontecer. Não só no Amapá, mas toda a região amazônica, né? Sim, sim. E o Amapá chamou a atenção e o governo agora, através do Exército Brasileiro, está implementando uma série de obras lá, exatamente porque os nossos franceses, né, que vivem lá na Guiana, já estão de olho lá de querer pegar. Quer dizer, é sinal que tem alguma riqueza lá oculta que interessa a eles. Então, nós temos que adotar aquela teoria de Monroe, né? Quer dizer, América para os americanos. O nosso aqui é no sul, Brasil. Né? Eles que vão lá para a França, fiquem lá e nós cuidamos aqui do nosso problema. Deixa que a gente cuida. Deixa eu passar para vocês aqui, a doutora Thelma falou de pesquisas. Eu vou passar uma pesquisa eleitoral aqui para a cidade de São Paulo, que muito nos interessa, né? São Paulo é a maior capital do país, uma das maiores cidades do mundo, terceira economia desse Brasil, não é? E nós temos lá nada menos que 2 santistas disputando a eleição municipal. Só isso. Se isso não bastasse, né, o amor que a gente tem por São Paulo. Eu, particularmente, nascido no Paraná, paranaense, né, e na divisa, a minha cidade fica o rio Paranapanema de um lado Cambará, do outro lado Ourinhos, estado de São Paulo. Então a gente é muito ligado ao estado de São Paulo. Nós todos paranaenses, o norte do Paraná, o norte velho do Paraná, é muito, porque lá tem norte velho e norte novo. O nosso é o norte velho. O norte velho do Paraná é muito ligado a São Paulo. A gente tem um amor por São Paulo muito grande. Eu imagino quem seja paulista, né, nascido no estado de São Paulo, que não é o meu caso, e que é santista e que está aqui há 40 minutos desta metrópole, dessa mega metrópole que é São Paulo. Nos interessa muito. Eu tenho aqui, doutora, para a senhora analisar, então, vamos lá. A senhora gosta de pesquisa eleitoral? Vamos lá. Tem uma pesquisa aqui da XP. Verdadeira. Verdadeira. São pesquisas sérias. Olha a fonte. Pesquisas sérias. XP, pesquisa muito séria. Bruno Covas, do PSDB, com 26%. O Russomano, do Republicanos, caiu para 19%. O Guilherme Boulos, que é uma surpresa, 15 pontos aí, ele que é do PSOL. E o Márcio França, do PSB, 10 pontos. E o Gilmar Tato, do PT, 4 pontos. Esta é a pesquisa XP, que saiu ontem. Mas eu tenho também aqui uma outra pesquisa muito avaliada, que é a pesquisa da Folha de São Paulo, né? Que traz para a gente o Bruno Covas aqui com 28 pontos, um número maior. O Celso Russomano com 16, quer dizer, teve uma queda mais acentuada nessa pesquisa da Folha de São Paulo, com 16 pontos, caiu muito o Celso Russomano, e não é a primeira vez. Já nas 2 eleições passadas aconteceu a mesma coisa, foi desidratando, né? O Guilherme Boulos, um pouquinho menos que na da XP, aqui está com 14 pontos. Márcio França, um pouco maior do que na XP, com 13 pontos, muito perto aqui do Boulos, né? E o Gilmar Tato com 6 pontos, Gilmar Tato do PT. Essa é as 2 pesquisas que eu trago aqui para a senhora analisar. Os 2 santistas que lá estão e os demais candidatos, né? Que estão pleiteando aí a Prefeitura de São Paulo. Ser prefeito de São Paulo, eu acho que é muito mais difícil do que ser governador do resto dos estados brasileiros. Né? O número de habitantes. Nossa! Essa regra vale para vereador também em São Paulo. Para quê? Até para vereador. Vereador também. Assim, é mais difícil e melhor ser vereador em São Paulo do que deputado federal. Senador da República. Deputado federal eu digo, senador eu não sei, mas é mais difícil você virar vereador em São Paulo do que ser deputado federal. Não dá para entender isso, dá? E olha que as mordomias também são boas lá, viu? São coisa boa. Mega, São Paulo é mega. Mega. 14 milhões de habitantes, né? Quanto? 14 milhões. Só a cidade de São Paulo. A grande São Paulo, vamos para 20 milhões fácil. Mais de 20, Pois não, doutora? Não, eu acho que... A senhora tem alguma preferência? São Paulo? Compatível com a realidade. Até porque na eleição anterior, o Celso Russomano sempre está na frente. E depois ele, eu acho que está... Dizem que é um cavalo paraguaio, ó. Está condizente aí, né, com o que realmente nós podemos observar. Acho que está correto.
Mas desidrata demais, eu não tô né? Fazendo, ele saiu com 29. Não podemos fazer campanha 29, aqui, não é campanha, mas evidente que... Mas 29 pontos, cai para 16, 18, é um negócio absurdo, né? Muito... Mas é incrível que é sempre acho que as propostas começam... Nessa aí ele está sendo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Dizem aí que esse apoio do Bolsonaro ajudou a derrubar porque em São Paulo a rejeição do Bolsonaro é muito grande, né? A cidade de São Paulo. Então tem que contar isso também. O Bolsonaro ame ou odeie. Ame ou odeio, né? Ou odeio. Um dos dois. É Trump, é meio Trump. Doutor, das pesquisas, comenta um pouquinho. Olha, é difícil, viu? Essas pesquisas são muito complexas e às vezes refletem a realidade, às vezes não. Tem surpresa, às vezes não tem. Tem surpresa, então eu não acho confiável. Porém, elas têm um objetivo, elas podem formar ou não formar a opinião pública dos eleitores. Essa que é a verdade. Olha, de uma coisa eu tenho certeza aqui, dessas pesquisas, quem está no poder, quem está governando, dizem que tem uma vantagem sobre os outros. Mas também tem o outro lado da desvantagem sobre os outros, que tem um desgaste natural. O Bruno Covas, que está à frente das pesquisas, consolidado aí já com 28 pontos, deve partir para 30 pontos. O Bruno Covas, que é um santista, não é? Que já foi, inclusive, lembrar aqui que ele já foi candidato a vice-prefeito de Santos, pela chapa do Raul Cristiano. Você se lembra disso? Pelo PSDB, eu não me lembro mais o ano, mas ele foi vice-candidato a vice-prefeito da cidade de Santos, pelo PSDB. Então, é um santista, não tem como negar. E o Bruno passou por momentos muito difíceis nesses últimos anos, nos últimos 2 anos aí. Primeiro foi a descoberta do câncer, né? Um câncer bastante agressivo, em que a gente, quando viu o Bruno, conhecíamos o Bruno de uma forma, de repente vimos o Bruno definhando, né? E só que todas as vezes que o Bruno ia para a televisão ou dava uma entrevista, maravilhoso isso, era um cara que falava, não, vai dar certo, está tudo certo e vamos vencer e vamos passar. E olha, que o câncer dele não é brincadeira, não. Até algumas pessoas disseram que já tinha virado metástase e trataram de diversas formas. E o Bruno passou pelas piores etapas do tratamento, graças a Deus, está se recuperando, né? A gente, é claro que é uma doença muito grave, mas todos os médicos dizem que a recuperação dele é absolutamente maravilhosa. Só que no meio disso tudo veio a pandemia e o Bruno me pega um Covid. Um tratamento de câncer com quimioterapia, naquela época ele estava fazendo quimioterapia, eu acho. Ainda estava fazendo quimioterapia, que tira toda a imunidade, as defesas do corpo, a gente sabe disso, né? Se bem que a quimioterapia de hoje não é mais aquela antigamente, que arrebentava com todo mundo, mas quebra a imunidade. O Bruno pega o colchãozinho dele e vai morar na prefeitura. E não era papo, não, morava na prefeitura atendendo de manhã o expediente normal até a noite. E eu acho que isso as pessoas viram nele um cara batalhador, um cara forte, um exemplo a ser seguido de homem público e de ser humano, né? E São Paulo não teve nenhum escândalo de roubalheira na administração. Quer dizer, esse fato somado, eu acho que dá esse número que o Bruno tem na frente, doutora. Comprometido, né? Sim, completamente. Aí faltou essa palavra. Com os problemas sociais, né, que o São Paulo, a cidade, enfrenta. Então, acho que ele está aí de parabéns e nessa luta aí. E vamos torcer, né? Sem fazer campanha, né? Não fazendo campanha. É só constatando aqui um passo importante na vida de um ser humano, né, Dudu? Perfeito. Difícil, né? Eu não sei se eu teria essa coragem. Não, acho que não, até. Exemplo de enfrentamento e superação, né? Muito bem. Isso eu acho brilhante. Eu acho que por isso, esses 28 pontos, não tem outro motivo para isso. Cidade de São Paulo é fácil de ser administrada? Qualquer um que entre lá, meu amigo. Primeiro, para conhecer São Paulo, deve demorar uns 4, 5 anos, né? Se o cara começar a andar todo dia, ou de carro, nossa, uns 4, 5 anos ele vai conhecer São Paulo inteiro. Você imagina o que é São Paulo? Imagina, às vezes as pessoas falam para mim, São Paulo, sabe, eu moro lá onde é que você mora? Você pega, não dá para saber, velho. Não dá para saber. É um mundo. É um mundo. Não São é? Paulo é um planeta. É uma cidade maravilhosa, né? Não é o Rio de Janeiro?
fantástico, uma cidade maravilhosa, mas São Paulo tem os seus encantos, né, doutor? Tem, não tenha dúvida. Ela é uma mistura de todas as raças, tudo tem em São Paulo? Tudo tem em São Paulo? Tudo, São Paulo tem tudo. Olha, qualquer tipo de comida, a senhora gosta de gastronomia? Adoro. É dois. Aquela cantina italiana. Não, mas se você chegar em São Paulo e falar, eu quero comer Little uma comida... Italy, que, né, que tem uma comida mineira, uma comida goiana, uma comida de qualquer lugar do país, São Paulo tem. E de qualquer país também. Sim, e de qualquer país, né? Verdade. Tem uma casa, tudo que você pensar, São Paulo oferece para você. Por isso, no turismo de negócio, São Paulo é imbatível, né? Turismo de negócio, São Paulo é imbatível. E a gente aqui se beneficia muito, mas eu acho que a Baixada Santista poderia se beneficiar mais desse turismo de negócio que tem em São Paulo, porque nós estamos a 40 minutos, doutora. Sim. Com estradas belíssimas, né? Sim, investir mais nessa parte turística. De receptivo. O centro, então, é maravilhoso, né? Aquele estilo europeu, não tem como, as praias. Esse Santos é fantástico também para esse investimento. Nós temos uma bela cidade, histórias lindas. Eu estava falando de São Paulo, que eu lembro de São Paulo da Garoa. O doutor deve se lembrar muito bem disso, aí, do tempo que era São Paulo da Garoa, não é mais, verdade. né? Eu enfrentei isso, porque eu fui aluno do Colégio São Bento. Ah, sim. De manhã cedo ia com chapéu, enfrentando a neblina, aquela umidade, porque entrava na escola às 7 horas da manhã. Né? E era realmente da Garoa, né? Da Garoa. É da Garoa. O Edgar não pegou esse tempo, né? Edgar não, mas pegou outros tempos. Pegou também? Pegou também. Olha, eu consegui fazer, estou falando aqui de turismo, né? Eu consegui fazer uma única viagem em 1979, não vou esquecer nunca mais esse ano, quando o trem vinha até Santos descendo por aquele cabo de aço. Eu acho que foi aí que parou. Eu fiz essa viagem, eu acho que foi em 1979, se não estou enganado, eu acho que foi em 79. Não vou esquecer nunca essa viagem. Tinha o trem cometa, né? Que falava, era o rápido, né? Todo... eu vim aquele que vinha pelo cabo de aço, descer na serra. É esse aí? Esse mesmo. Olha, eu fiz essa viagem aí e olha, foi um negócio incrível. Eu não sei por que não retornam com esse trem a nível de turismo. Turismo, não é? Como a Estrada Velha de Santos, a nível de turismo. Por que não? Né? Não, e como a própria Via Anchieta, que quando foi projetada, ela foi inaugurada em 1947 e ela era toda cimentada e o projeto incluía ônibus elétricos. Para a Via Anchieta. É uma avenida, né? Uma avenida que vem em São Paulo. Agora, falando nessa avenida, olha uma deixa, nós inauguramos aqui na última sexta-feira, foi na sexta-feira agora, o centro de convenções, o novo centro de convenções de turismo de Santos, né? Turismo e negócios. Esse centro de convenções é uma extensão daquilo que São Paulo às vezes não tem num final de semana que é lotado e não tem lugar para fazer convenção. E esse centro de convenções que foi feito na Ponta da Praia aí, doutora... Passei lá, tá maravilhoso. Aquela obra lá do Cobra, né? É o Cobra. Que coisa linda. Muito bonito. E sabe que bom, mudou turismo o perfil da Ponta da Praia. Totalmente. Se você vê até os restaurantezinhos, o que tinha ali, nossa, é uma outra coisa. É uma outra cidade. É uma outra cidade. Né? A impressão é que a gente está numa outra cidade. Sempre nasci em Santos, nasci na Santa Casa de Santos, sou santista. Sempre morei pela Ponta da Praia, Jurubatuba, ali no Conjunto, que inclusive o BNH completa 50 anos, né? Morei ali do Tristão 50 anos, então, ali aquela Ponta da Praia, quem viu e quem vê hoje, né? Eu vi algumas matérias nos jornais, que coisa linda. Nossa, hoje... Mercado do Peixe é um show. Nossa, restaurantes, não é? Com coisa linda. Que coisa, olha. E para não esquecer, né, para lembrar o nosso eterno Pelé, né? Não sou santista de time, mas sou de coração, nasci aqui. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Hora de ir embora. O programa de hoje foi um programa descompromissado e muito leve, muito à vontade, com a doutora Thelma Rodrigues.
Muito obrigado, doutora. Olha, esse foi o primeiro programa que nós fizemos aqui, que foi mais calmo. Foi mais tranquilo. Ou são dois sindicalistas. Não, os sindicalistas não estão. Bom, olha, ou é um ou dois, ou quando não são três aqui na mesa. Quando vocês vêm aqui, a coisa fica pesada. Ainda os sindicalistas não vieram hoje, mas esse espaço deles aqui é reservado, né, doutora? Fez falta hoje. Fez falta, sim. Semana que vem nós temos um aí que vai balançar a mesa aqui. Aí pronto. Doutor... Até relembrando o nosso querido Edgar Buturão, nós fizemos um programa aqui que veio um deputado, que foi o Arnaldo, e bateu nessa mesa e a mesa tremeu. E a gente sempre brincava. Olha, não quebra ele bateu aqui, a mesa treme. Agora veio os sindicalistas, a mesa treme. Vamos quebrar essa mesa aqui. Doutor José Stalin, muito obrigado mais uma vez, viu? Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom semana para todos, para você, para a família. E é uma satisfação estar aqui presente sempre. Muito obrigado mesmo. Uma Biden final de semana para todo mundo, né? Uma Biden final de semana para todo mundo é boa, hein? Não é? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, doutora Thelma, doutor José Stalin. Nós voltamos na segunda-feira, querendo Deus, à 1h30 da tarde, com mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Até lá, um abraço.